Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 422 e também no Livro dos Espíritos, na questão 370, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: da influência dos órgãos, se pode inferir que seria o mesmo que concluir, que seria o mesmo que deduzir, né? Da influência dos órgãos se pode deduzir, né? Vamos pensar assim: a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. É lógico que não, né? Porque jamais nós podemos confundir os efeitos com as causas. Então, observemos mais uma vez a pergunta: da influência dos órgãos se pode inferir ou deduzir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Como eu disse, é lógico que não. Nunca que podemos confundir, né, os efeitos com a causa. Isso dentro do esmiuçamento, nós temos noção de que não podemos confundir uma coisa com a outra. Mas quase que é o que eu acabei de dizer, os bons espíritos assim responderam: não confundais, né? Ele está pedindo aqui para a gente não confundir o efeito com a causa. Porque o efeito é uma coisa e a causa é outra coisa. Por mais que toda causa gera um efeito, mas de acordo com a pergunta de Allan Kardec, esse efeito não corresponde a esta causa. Porque, por exemplo, vamos só tentar fazer. Eu gosto de criar essas histórias assim para a pessoa entender. Por mais que, como eu já disse, toda causa gera um efeito. Mas a gente tem que entender que nem todo efeito está relacionado àquela causa a qual nós deduzimos. Então, por exemplo, uma pessoa, nós
encontramos uma pessoa caída na rua, na sarjeta. E essa pessoa está desmaiada e nós a levamos, nós chamamos os paramédicos e eles conduzem aquele paciente para o hospital e depois de alguns exames, os neurologistas, eles trazem a notícia de que aquele paciente veio a óbito devido a um traumatismo craniano. Vamos ver se você consegue captar essa mensagem, essa psicologia, porque isso é psicologia. Aí, a família pega, já que quem encontrou a pessoa ali, deparou com a pessoa ali, foi a família que viu o parente caído ali na rua, porque alguém chamou, seu pai tá caído ali, seu pai. Aí a família vai lá, pega, chama os paramédicos, leva para o hospital, o médico traz a notícia, o neurologista, né, de que o papai daquela família veio a óbito, né, por um traumatismo craniano. Beleza. Aí vem aquela dúvida. Será que existiu uma causa para a morte física daquele senhor? Mas a causa é o traumatismo craniano, não é não? A causa é o que levou ele a ser encontrado caído ali na sarjeta. Então, vamos pensar assim, olha como que o negócio é complexo. Por isso que eu falo, é complexo e é relativo. Então, alguns dizem assim, bom, foi um mal súbito. Mas quem viu? Ninguém. Então, você não pode julgar que foi um mal súbito. Quem tem condições de saber isso são os médicos, mas você tem que pagar para poder aquele exame, né? Aquela autópsia e tudo ali, né? Mas como a família não tem dinheiro, coitadinha, então não tem dinheiro nem para enterrar o coitadinho do velhinho. Fica por isso mesmo. Então, mal súbito. Mas mal súbito está relacionado a vários fatores. Entendeu? Uma queda de glicemia, uma queda na pressão arterial. Às vezes a pessoa escorregou. Às vezes a pessoa sentiu ali uma tontura, porque às vezes subiu a pressão, né? A pressão arterial oscilou, e sentiu um mal-estar, uma tontura e desmaiou. No que ele desmaiou, ele pá, cabeça no chão. Traumatismo craniano. Ele morreu de traumatismo craniano. Não, ele não morreu de traumatismo craniano. A causa é que levou às consequências do traumatismo craniano. É quase que idêntico à pergunta de Allan Kardec. Nós temos que raciocinar isso. Porque nem toda... Porque a gente tem que entender o seguinte, que todo efeito tem uma causa, mas que nem toda causa
Aliás, que nem todo efeito está relacionado àquela causa. Então, é só você analisar o que eu acabei de dizer. O traumatismo craniano dele está relacionado a uma causa. O traumatismo craniano é o efeito. A morte é o efeito. Mas é o efeito do quê? De uma queda de pressão, uma queda de glicemia, escorregou, bateu a cabeça, uma tontura, a pressão que, né, alterou ou baixou muito. Alguma coisa aconteceu. Então, essa alguma coisa que aconteceu é que é a causa. Agora, se soubéssemos da seguinte forma, assim, por exemplo, eu me encontrava com o meu pai quando ele me disse que, ou melhor, eu me encontrava com meu pai quando eu vi ele escorregando, ou quando eu vi alguém que chegou e empurrou ele, e ao empurrar ele tropeçou, caiu, bateu a cabeça no chão e veio o traumatismo craniano que o levou a óbito. Então você observa que a causa foi o empurrão que a pessoa deu e não a queda do corpo e não o traumatismo craniano. O traumatismo craniano é consequência do empurrão que ele recebeu. Parece difícil, mas não é, gente. Não confundais, né? Não devemos confundir o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Então, o espírito, ele dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Você entendeu agora? Ora, não são os órgãos que dão as faculdades. Você entendeu? As faculdades são atributos do espírito. Atributos do espírito. O espírito extingou do corpo, aqueles atributos no corpo deixam de existir. Ora, não são os órgãos que dão a faculdades, e sim estas, ou melhor, resumindo assim, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Eu modifiquei isso só para você entender. Porque está assim, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Esse é o correto. Mas eu quis acrescentar, e sim estas faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, essas faculdades, os atributos do espírito, essas qualidades do espírito, é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Agora, a gente entende que esse processo é relativo e é complexo,
E cada caso é um caso. Porque nestas condições aqui, nas condições que aqui se encontra, isenta-se, mas nós temos que generalizar. E nós temos que acrescentar o complexo. Por quê? Porque todo esse processo está relacionado à evolução do espírito. É lógico que aqueles espíritos mais lúcidos, aqueles espíritos mais conscientes, aqueles espíritos mais evoluídos um pouquinho do que nós. Esses, sim, eles estão enquadrados nestas questões. Porque por possuírem quase que débito nenhum de vidas passadas, porque já quitaram praticamente quase todos, eles não têm que retornar ao corpo físico com retardo neurológico, um retardo psíquico, um retardo no sistema endócrino. Quando fala retardo no sistema endócrino, eu estou englobando todas as glândulas excretoras de hormônios do sistema endócrino. Eles não têm necessidade de nascer com algum retardo no sistema nervoso. Eles não têm que retornar ao corpo físico com retardo em alguns órgãos físicos, como, por exemplo, tem pessoas que retornam ao corpo físico, reencarnam, com certos tipos de hepatite, hepatite não, gente, de cirrose. Cirrose. Até esses dias eu disse hepatite, mas é cirrose. Cirrose hepática. Tem certos espíritos que não têm necessidade de reencarnar com certos tipos de cirroses hepáticas. Você entendeu? Tem certos espíritos que não têm necessidade de ter, assim, o pâncreas atrofiado, os pulmões atrofiados. Tem certos espíritos que não têm a necessidade de reencarnar com fibromialgia, artrite, artrose, osteoporose. Você está entendendo, né? Você entende que todos esses nomes que eu acabei de dizer são necessidades perante aqueles os quais encontram-se ainda endividados perante a contabilidade divina. Mas que existem espíritos que já passaram por tudo isso, já quitaram aquilo. Então, é lógico que, porque já quitaram, reencarnam para auxiliar e não para passar novamente por aquilo, porque já passaram por aquilo. Então, é óbvio que ele não terá no seu corpo físico, ele não carregará no seu corpo físico, ou ele não terá no seu corpo físico estas sequelas. Ele não terá no seu fígado a cirrose hepática de vidas passadas. Ele não terá os pulmões atrofiados. Ele não terá um corpo físico
do nanismo, porque ele já quitou aquele débito em vidas passadas. Então ele não retornará ao corpo físico como nanismo, e sim ele terá uma estatura normal, porque nós sabemos que todo nanismo, que são os anões, eles foram em vidas passadas suicidas que se jogaram de penhasco, de edifício, de ponte, que se jogaram na frente de locomotivas, de automóveis, enfim, onde o corpo físico foi reduziu também o modelador da forma, e por isso na próxima ele nasce com aquele corpo físico reduzido, na condição de um nanismo, na condição de um anão. Então você observa bem, o espírito dispõe sempre. Então os bons espíritos estão nos pedindo aqui, ó, não confundais. Procure, gente, não confundir o efeito com a causa. Porque o efeito, nem sempre os efeitos têm algo a ver com aquela causa, com aquilo que você imagina. Você entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, fulano morreu de infarto. Mas será que ele foi de infarto mesmo? Foi comprovado pelo médico, pela medicina. Ele morreu por infarto, ou ele morreu por indisciplina alimentar durante toda a tua vida? Porque a indisciplina alimentar, as porcariadas que ele comeu, bebeu, rabinho de galo, a vida irregular que ele tinha, é que significa a causa do infarto. Então, o infarto não é a causa da morte. O infarto não é a causa da morte do infartado. A causa da morte do infartado é a irregularidade de vida que ele levava. As cachaça, a cerveja, cigarro, estresse, nervosismo, irritação, tudo isso, aquela vida irregular. Então, aquela vida irregular durante 20 anos levou ao acúmulo de células gordurosas nas artérias do coração, e aquelas células excessivamente ali foram se acumulando, até bloquear o fluxo sanguíneo. E é lógico que é como, por exemplo, as artérias, elas são como a nossa narina. Tape a narina para você ver. Tape. Durante meia hora para você ver o que acontece. Se você não morrer fisicamente, você vai adquirir grandes sequelas na massa encefálica. Então, o ato de tapar a narina é o mesmo que acontece com as artérias, com as células gordurosas das indisciplinas do indivíduo durante toda a sua vida. Agora, leve uma vida disciplinada para você. Ame você, goste de você, respeite você. Anda corretamente ali naquela disciplina alimentar. Você coma só coisa que presta para você ver.
Descarta essas coisas que não presta. Ih, ó. Infarto, vai dar infarto até no Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. E não em você. Você entendeu? Aí a pessoa fala assim, ele morreu de infarto. Não, ele não morreu de infarto, não. Ele morreu de indisciplina alimentar. Ele morreu de irresponsabilidade perante a vida. Toda a irresponsabilidade, toda a indisciplina é que culminou naquele infarto. Mas por falta de conhecimento, as pessoas não esmiuçam desse jeito. Elas acham que o único responsável foi o infarto. É um infarto e pronto. E ninguém tira a cabeça daquele tonto. Vamos ao próximo vídeo.